Meio bilhão de pessoas no mundo vivem com diabetes, e uma parte enorme sequer sabe que está doente. Se isso soa distante, pense bem, você pode estar convivendo com sinais silenciosos neste exato momento sem imaginar a gravidade do que isso significa. Hoje eu vou desvendar o diabetes de forma clara, o que é, como começa, quais sinais você precisa reconhecer agora e o que fazer em seguida. Lucrécia tinha 52 anos quando começou a notar pequenas mudanças que achou inofensivas. Primeiro veio a sede. Qualquer copo parecia pouco e ela se pegava levantando da mesa durante a noite para beber água. Depois notou que, sem nenhum esforço, suas roupas pareciam mais folgadas, emagrecimento inexplicado. Dormia mal, acordava cansada e a urina passou a ser mais frequente, a ponto de atrapalhar viagens curtas. A visão algumas vezes ficava turva por minutos. Ela procurou explicações simples, estresse, envelhecimento, até que a filha, preocupada, insistiu em uma consulta. O exame de sangue mostrou glicose elevada, o diagnóstico, diabetes. A história de Lucrécia é comum. Sinais que muitos atribuem ao cansaço do dia a dia podem ser os primeiros alertas de um processo metabólico que precisa ser investigado. A ligação entre o pâncreas e o diabetes foi estabelecida de forma curiosa, por volta do século XIX. Em experimentos, pesquisadores como Minkowski e von Merin observaram que cães que tiveram o pâncreas retirado desenvolviam urina doce e sinais que lembravam o diabetes humano. A descoberta foi um ponto de virada. O pâncreas e uma substância que passou a ser chamada de insulina eram centrais no controle do açúcar no sangue. Desde então, o entendimento evoluiu muito, mas a ideia básica continua. Há um problema entre o combustível que alimenta nossas células, a glicose, e a chave que permite que esse combustível entre nas células, a insulina. Imagine que suas células são salas que precisam de combustível para funcionar. A glicose é esse combustível, a insulina é a chave que abre a porta da sala. Sem chave suficiente ou com portas que não respondem bem, o combustível fica no corredor, o sangue, e as salas, as células, ficam sem o que precisam. O resultado é duplo: excesso de glicose circulante, que é tóxico para vários tecidos, e falta de combustível dentro das células, que gera a sensação de fraqueza e fadiga. Outra metáfora útil é a do tanque furado. Quando a glicose passa a ser filtrada pelos rins por excesso, parte dela extra vai embora na urina, como se o tanque do corpo estivesse vazando combustível. Daí a perda de peso inexplicada e a necessidade de beber mais líquidos. Como sabemos quando esse desequilíbrio virou doença? Existem critérios de triagem usados rotineiramente. Valores isolados não substituem uma avaliação médica, mas servem como guia. Uma glicemia em jejum igual ou acima de 126 mg por decilitro, uma hemoglobina glicada, A1C, igual ou acima de 6,5%, ou uma glicemia plasmática casual igual ou acima de 200 mg por decilitro, acompanhada de sintomas clássicos, sugerem diabetes, e devem ser confirmados por testes repetidos e por avaliação médica. Valores intermediários, como o jejum entre 100 e 125 mg por decilitro ou A1C entre 5,7% e 6,4%, são sinais de risco aumentado, o que chamamos de pré-diabetes. Se houver dúvida, o médico pode solicitar o teste de tolerância oral à glicose, que observa como o seu corpo lida com uma carga de açúcar ao longo de 2 horas. Existem formas diferentes de diabetes, e saber distingui-las ajuda a entender riscos e condutas. No tipo 1, o sistema imunológico ataca as células do pâncreas que produzem insulina, levando a uma deficiência marcada dessa chave. Costuma aparecer em idades mais jovens, mas pode ocorrer em qualquer fase da vida. No tipo 2, o cenário dominante é a resistência à insulina. As portas estão emperradas e o pâncreas tenta compensar produzindo mais insulina, até muitas vezes exaurir-se. Fatores genéticos, excesso de peso, sedentarismo e envelhecimento contribuem para esse quadro, mas não são as únicas causas. É uma doença multifatorial. Há ainda o diabetes gestacional, que surge durante a gravidez e exige acompanhamento específico, e causas secundárias, que podem incluir certas doenças do pâncreas, alguns medicamentos ou condições raras que afetam o metabolismo. Quais sinais merecem atenção imediata? Além da sede excessiva e da micção frequente, a perda de peso sem causa aparente, fome constante, cansaço que não melhora com descanso e visão turva. Às vezes, a primeira manifestação pode ser uma lesão que demora a cicatrizar ou uma infecção recorrente. Nem sempre todos os sintomas aparecem. Em muitos casos, a doença é descoberta apenas em exames de rotina. Por isso, conhecer seus fatores de risco, histórico familiar, sobrepeso, hipertensão, colesterol alto, sedentarismo, é fundamental para decidir quando testar.
Por que esses sintomas acontecem? A sede e a urinação frequente vêm daquilo que chamamos de diurese osmótica. Quando a glicose no sangue ultrapassa a capacidade de reabsorção dos rins, ela carrega a água junto, fazendo com que o corpo elimine mais líquido. A perda de peso acontece porque, embora haja glicose circulante, as células não conseguem utilizá-la adequadamente. O corpo então começa a quebrar gordura e músculo para obter energia. A fadiga é consequência direta dessa fome celular. A visão turva pode decorrer de pequenas mudanças osmóticas no cristalino do olho, que alteram o foco. Tudo isso traz a mensagem: glicose alta sustentada causa prejuízos funcionais imediatos. O problema não para na fase inicial. Se a glicose elevada persiste por anos, ela vai danificando vasos e nervos de forma progressiva. As complicações chamadas microvasculares afetam olhos, retinopatia, rins, nefropatia e nervos, neuropatia. Retinopatia pode, ao longo do tempo, levar à perda de visão. Nefropatia pode evoluir para insuficiência renal. Neuropatia reduz a sensibilidade, principalmente nos pés, tornando ferimentos pequenos um risco sério. As complicações macrovasculares envolvem artérias maiores e aumentam o risco de infarto e acidente vascular cerebral. O resultado prático é que pessoas com diabetes têm risco aumentado de problemas cardiovasculares ao longo da vida. No Brasil, as consequências dessas complicações são palpáveis. Dados oficiais recentes mostram que, só nos primeiros meses analisados de 2023, milhares de amputações relacionadas a complicações do diabetes foram registradas em diferentes estados, um lembrete duro de que o diagnóstico tardio e o controle insuficiente têm custos humanos muito altos. Isso não é para alarmar sem sentido, mas para ressaltar que o diabetes é uma condição séria que merece atenção precoce. Além do mais, o impacto vai além da pessoa doente. Famílias inteiras enfrentam limitações, custos e sofrimento quando órgãos são perdidos ou funções comprometidas. Eu lembro do meu próprio parente que, após anos com glicemia mal controlada sem acompanhamento adequado, começou a viver episódios digestivos inexplicáveis, náuseas, sensação de estômago lento, perda de apetite. O diagnóstico foi neuropatia autônoma gastrointestinal, uma consequência pouco lembrada, mas real, da alta glicose que afeta os nervos que controlam órgãos internos. Ver alguém da família perder qualidade de vida por algo que poderia ter sido detectado e manejado mais cedo mudou totalmente a minha percepção sobre rastreamento e prevenção. Não é sobre culpa, é sobre informação e ação. O que você precisa saber e fazer agora? 3 passos práticos. Primeiro, observe e não subestime sinais simples: sede excessiva, urina frequente, perda de peso sem explicação, cansaço persistente, visão borrada ou feridas que não cicatrizam. Segundo, se tiver um ou mais desses sinais, ou fatores de risco como histórico familiar, obesidade, hipertensão ou sedentarismo, procure seu médico e peça os exames básicos: glicemia de jejum, hemoglobina glicada, A1C e, se indicado, teste de tolerância oral à glicose. Esses exames são a porta de entrada para diagnóstico e permitem traçar um plano de acompanhamento. Terceiro, entenda que mesmo sem sintomas, pessoas com fatores de risco devem fazer exames periódicos. Diagnóstico precoce salva função orgânica e vida. Algumas medidas gerais ajudam a reduzir risco e impacto, sempre em conjunto com orientação profissional. Adotar hábitos alimentares equilibrados, manter atividade física regular, cuidar da pressão arterial e do colesterol e não fumar. Essas ações não são promessas de cura, não existem garantias absolutas, mas são estratégias que reduzem risco e podem melhorar o controle quando a doença já está presente. Lembrando, qualquer mudança em medicação, dieta rigorosa ou plano de tratamento deve ser feita com orientação do seu médico ou equipe de saúde. E quando agir com urgência? Procure atendimento imediato se houver sinais de descompensação grave, respiração rápida e profunda, confusão mental, vômitos intensos e incapacidade de manter líquidos, perda de consciência ou sintomas de infarto/AVC, dor no peito, fraqueza súbita de um lado do corpo, dificuldade para falar. Nesses casos, a orientação é buscar pronto atendimento. Não espere. Se você reconheceu algo em si ou em alguém próximo enquanto escutava isto, o próximo passo é simples e direto. Marque uma consulta com seu médico de família ou endocrinologista. Peça os exames básicos e, se necessário, seja encaminhado para acompanhamento contínuo. O rastreio e o manejo precoce mudam trajetórias, reduzem risco de danos permanentes e melhoram qualidade de vida. Para quem quer se aprofundar, nos próximos episódios vamos destrinchar o diabetes tipo 1 com detalhes sobre sinais de início rápido, cuidados e tratamentos de suporte.
Também traremos entrevistas com profissionais e casos que ajudam a entender as rotas de prevenção. Se você quer acompanhar essa série mais de perto, membros do canal têm acesso antecipado aos episódios e materiais complementares. A menção é opcional, mas pode ser útil para quem busca recursos extras. Independentemente disso, o mais importante é agir. Observe sinais, faça os exames, procure orientação médica. Resumo final. Diabetes é um problema entre a glicose e a insulina, combustível e chave, que pode ser silencioso, gerar sintomas simples ou evoluir para complicações sérias. Preste atenção aos sinais, conheça seus fatores de risco e não deixe de testar. Se algo chamou sua atenção agora, agende um exame de sangue e fale com seu médico. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E inscreva-se para não perder os próximos episódios. Desvendando o diabetes. O que você precisa saber agora é isso: informação para agir.